Pai, aqui estamos nós diante da Tua Palavra. Vivemos um mundo, Senhor Pai, em que não há nenhuma luz, Senhor Deus, na sabedoria humana. Ó Deus, e não há nada para nos dar, Senhor Pai, direção neste mundo. Que nós possamos realmente, Senhor Pai, poder falar como salmista que guardou a Sua palavra em seu coração, para não pecar contra Ti. Que a Tua palavra é lâmpada para os seus pés, é luz para o seu caminho. Portanto, nós não podemos ver, Senhor Pai, sequer o caminho sem, Senhor Deus, a Tua palavra. Mas também, Senhor Pai, não podemos caminhar sobre ele, Senhor Pai, se não for o poder da Tua palavra dentro de nós, operado pelo Teu Espírito. Nós queremos as duas coisas, Senhor Pai. Nós queremos, ó Deus, a glória da Tua palavra, Senhor Deus, externa, ó Deus, imutável, e a ação do Espírito Santo dentro de nós, Senhor Pai, para que essa palavra, Senhor Pai, não seja, Senhor Deus, simplesmente desperdiçada em ouvidos que não podem ouvir, em olhos que não podem ver e em corações que não podem sentir. Que nós possamos, Senhor Pai, ser totalmente moldados pelas Tuas mãos, pela Tua palavra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós vivemos numa época de espiritualidade vazia. Então nós nunca devemos acreditar numa espiritualidade que separa Cristo da igreja. Não é uma espiritualidade que faz você supostamente amar Cristo e cada vez amar menos a igreja. Essa é uma espiritualidade impossível na Bíblia. Ou então amar uma igreja apenas invisível, não é? A qual eu não posso realmente ver aquilo que Deus está fazendo e nem ser parte dela. Ou seja, nós vivemos uma época em que se acentuou um suposto interesse por Cristo, que não tem interesse com a igreja. E nós sabemos, não é, que não existe uma igreja perfeita. Não é? Se nós formos honestos a respeito não da igreja, mas a respeito de nós, não é? Nós vamos olhar para nossas próprias falhas e defeitos e vamos perceber que nós somos parte da igreja e nenhum crente que faz parte da igreja é perfeito, portanto a igreja está cheia de imperfeições. O amor pela igreja nada tem a ver com as suas perfeições. Sempre que alguém usa as imperfeições da igreja para não ter comunhão, não ser parte da igreja, só está encontrando uma falsa narrativa para a sua frieza espiritual. Nós amamos a igreja principalmente por causa de uma coisa. Certamente Cristo não amou a igreja porque ela era bela, ou porque ela era sem defeitos. A Bíblia diz que Cristo amou a igreja e se entregou por ela para torná-la bela, imaculada, sem defeitos, santa. Ele amou uma igreja que não era nada disso. Ele amou porque o Pai deu a ele para amar a igreja na eternidade. Um povo morto em seus delitos e pecados, que não tinha nada a não ser feiura, e ele amou. Ele amou a igreja e se entregou por ela. Ele não amou uma igreja bela, ele amou para transformá-la em algo belo. Nós amamos a igreja em primeiro lugar. Você vê, Jesus amou a igreja em primeiro lugar porque o Pai deu esse povo a ele para amar, resgatar, purificar. E nós amamos a igreja pela mesma coisa. Nós amamos porque Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E todos nós estamos aquém do padrão de Deus, porque o padrão de Deus é a absoluta perfeição. Quando alguém encontra desculpas nos defeitos da igreja para não ter comunhão com a igreja, primeiro uma declaração hipócrita, né? Porque aquela pessoa ser parte da igreja é um dos defeitos da igreja, e usar você mesmo, não é? Ou coisas semelhantes ao que você é como desculpa, nunca desculpou ninguém diante de Deus. Todos nós estamos aqui no padrão da perfeita absoluta santidade de Deus, e com um agrupamento de cristãos imperfeitos, apesar de justificados, regenerados e sendo transformados, a própria igreja também não podia deixar de ser imperfeita, já que nós não estamos falando sobre algo etéreo. A igreja são homens e mulheres que Deus chamou. Ao mesmo tempo, os crentes precisam perceber que também essa suposta falta de comprometimento da nossa geração não tem nada a ver com a igreja, e sim com o secularismo, né? Em que
o que é incentivado é a individualidade. E todas as coisas, a pergunta que nós fazemos é se aquilo nos agrada ou não. Assim é feito com o casamento. Essa pessoa ainda me agrada? Essa pessoa está me satisfazendo? E nós queríamos que todas as coisas nos satisfizessem. Essa é a essência oposta daquilo que acontece quando Deus vai mudando os nossos corações. Então a gente vive uma época ou de cristãos com pouca ou nenhum comprometimento com a igreja. Muitos cristãos, se dependesse dele, a igreja não existia, porque a igreja não tem praticamente nada dele a não ser pequenas visitas ou nada, não é? Ela não recebe dele compromisso, recursos, nada, quase nada, não é? E você encontra desculpa para isso encontrando problemas, defeitos na igreja. E isso gerou cristãos nômades que estão sempre procurando algum lugar que eles nunca vão encontrar, não é? Porque não estão buscando aquilo que a igreja realmente é. Então alguns mudam o tempo todo de um lugar para outro, e talvez a pessoa diga que está buscando a verdade, mas ela quer uma outra coisa. Dificilmente, se a verdade nos coloca num lugar, nós sairíamos de lá se não fosse por causa da verdade. Mas raramente isso acontece por causa da verdade. Nem todas as razões pelas quais isso acontece são razões egoístas ou antibíblicas. Nós não devemos realmente ter comunhão com aquilo que se distancia da verdade do Evangelho, mas a incapacidade ou a falta de vontade de muitos cristãos de assumirem um compromisso com a igreja local e ali permanecerem fiéis ao preço que for. Isso acontece o quê? Acontece com o casamento, acontece com todas as coisas nas quais nós estamos comprometidos. Há um preço, não é? E muitos cristãos investem quase nada das suas vidas no reino de Deus, mas disfarçam isso com uma falsa espiritualidade, encontrando nas outras pessoas imperfeições, defeitos. E nós vivemos num mundo que prega abertamente o individualismo. Seja feliz, siga o seu caminho, encontre algo que te satisfaça. E nós gostamos de fazer isso, mas não gostamos da responsabilidade que é isso que nos guia, não é? E nós gostamos então, a nossa geração, de colocar a nossa culpa pessoal em grupos. Nós falamos que somos o que somos por causa da sociedade. É isso que o humanismo secular fez. Nós somos o que somos por causa da família. Nós não gostamos de nada individualizado. Você é o culpado. Não. Nós gostamos de culpar grupos maiores, porque nós espertamente nos afastamos dos grupos maiores. Nós falamos assim, a culpa é da sociedade. Só que todo mundo fala isso, só que a sociedade é todo mundo. Mas ninguém se acha culpado. A culpa disso é da família. Você vê, nunca há pessoas individuais realmente responsáveis. Nós sempre gostamos de grupos maiores que não têm uma cara específica. Isso é culpa sempre da igreja, da família, da sociedade, e não tem cara. Ninguém, quando fala isso, está falando que eu sou o culpado, não é? Está falando da sociedade, mas é óbvio que naquela hora não está se incluindo. Quando alguém fala sobre simplesmente a imperfeição da igreja, é óbvio que ele não está falando que ele é um dos fatores imperfeitos ali. Então muitos falam da imperfeição da igreja apenas como uma desculpa para a sua vida vivida em torno de si mesmo. Quanto mais o homem se volta para si mesmo, mais para o individualismo, mais ele quer culpar grupos maiores, para ele não se sentir responsável. Então Jesus fala sobre a unidade da igreja, mas isso não quer dizer ausência de conflitos. Quando Cristo orou pela unidade da igreja, ele também orou pela santificação da igreja, em João 17. E a necessidade de santificação pressupõe o quê? A presença do pecado. Se não houvesse pecado, não
Não há necessidade de santificação, de algo progressivo que está moldando. A presença do pecado vai resultar o quê? Muitas vezes, como não podia deixar de ser entre os discípulos, por exemplo, em desunião. Cristo sabia disso, então ele ora não de forma ingênua, não é? Ele orou pela igreja verdadeira, real, no mundo caído. Pedro era um homem caído, João era um homem caído, Tiago era um homem caído, Tomé era um homem caído. Então havia problemas, não é? Havia o problema do orgulho. Então nós sabemos que mesmo nos últimos dias de Jesus, volta e meia, a Bíblia diz que eles estavam discutindo quem era o maior, quem era mais importante. E se você vê, é a presença do pecado. É óbvio que quando as pessoas discutem quem é o mais importante, isso gera exatamente o ambiente em que você diria que não é muito amável, não é? Mas Jesus os quer juntos. Jesus não diz, ó Pedro, vai para sua casa, ó Tiago, vai para a sua. Vocês não conseguem ficar juntos. Não. Eles queriam que eles ficassem juntos para serem santificados pela palavra. E porque Jesus usa os pecados irritantes uns dos outros para nos moldar. Se nós não somos capazes de amar a igreja e na igreja exercer amor, benignidade, bondade, misericórdia, o fruto do Espírito, então é mentira que a gente faz isso no nosso trabalho, no ambiente em que ninguém ama Cristo, onde ninguém está sendo transformado. Se nós não conseguimos amar e esse fruto do Espírito aparecer na igreja, nós não conseguimos em lugar nenhum. Temos que ser verdadeiros. O Espírito Santo não está operando essa gama de afeições, misericórdia, bondade, perdão, benignidade, amor, não está operando em minha vida. Então, como ele nos amou? Como ele podia amar os discípulos? Se havia algo longe de qualquer perfeição, era o grupo daqueles homens que andaram com Jesus durante aqueles anos, Pedro, Tiago, João, Tomé. Quanto orgulho, quanta disputa, quanta falta de entendimento para com a palavra de Deus, para com o ensino de Jesus. Se você vai ver esses homens depois, como Paulo amou a igreja, mas era a igreja dos Coríntios, a igreja dos Gálatas, as igrejas que trouxeram 1000 problemas para o apóstolo Paulo e para Pedro e para todos eles. Então, por que eles amavam tanto a igreja? Não era porque era um ajuntamento de pessoas perfeitas, mas porque era a igreja. É um eco do porquê Jesus amou a igreja. Não é porque eram pessoas boas, eram mais. Eram na verdade horríveis, não é? Mas o Pai deu a ele, aquele povo, e essa era uma razão suficiente. Se Cristo amou a igreja, então Paulo amava a igreja. Então João, numa ilha, velho e morrendo, ama a igreja, chama a igreja de seus companheiros na aflição. Mas essa igreja está cheia de problemas, e é isso que nós vimos nos últimos domingos, não é? Nós devemos agradecer porque o Senhor não é inconstante em como Ele trata a igreja. Ele não retém a sua mão e a sua bênção aos que possuem dificuldades e imperfeições, porque senão o que Ele vem fazer em nós seria totalmente impossível, não é? Se os problemas e as nossas imperfeições afastassem Cristo, então nós não tínhamos como ter um Salvador. Ele tinha que se simpatizar conosco, exatamente onde nós estávamos quando o Pai nos deu a Ele. Então Ele não está interessado apenas naquilo que o ser humano no mundo individualista está buscando, não é? Isso faz os valores manifestos totalmente opostos àquele que a gente vê nos nossos dias, onde o individualismo é brutal. Todos pensam não em servir, mas as reclamações são sempre em como a igreja não me serviu, em como o irmão não me serviu. Jesus nunca falou para você cobrar isso de ninguém. Jesus manda cada um de nós servir, não cada um de nós achar que as pessoas devem nos servir. Você vê que os mandamentos são sempre para você amar, não você cobrar as pessoas o amor.
para você se dar e não ficar reclamando que as pessoas não se dão, para você servir e não reclamar de que você não é servido. Ele disse: eu não vim ser servido, mas servir e dar minha vida. Esse é o chamado. Toda cobrança que é para eu receber, eu ser amado, não são cobranças impulsionadas pelo Evangelho. Então Jesus não está interessado só nas coisas populares, refinadas segundo a nossa cultura. E quando a gente chega na igreja de Filadélfia, nós vemos que o que importa para Deus é a fidelidade. E a antiga cidade de Filadélfia ficava a cerca de 50 quilômetros a sudoeste de Sardes, no vale do rio Cogames. E ela foi fundada, ela não era tão antiga, ela devia ter uns 200 anos quando Cristo nasceu. E ela recebeu o nome de Ítalo II, Átalo II, desculpa, porque ele foi totalmente fiel ao irmão mais velho dele, que foi rei, Eumenes, a lealdade dele ao irmão. A gente sabe que naquela época era sempre uma guerra, O pai deixava o trono para um irmão, e os filhos de Davi, por exemplo, se odiavam, todos queriam a coroa. E essa cidade recebeu o nome desse rei, de Átalo II, por causa da lealdade ao irmão mais velho dele, que foi rei antes dele, e ele nunca fez nada a não ser ajudar o irmão e apoiar o irmão. Então isso deu a ele, ele agiu assim com o seu irmão Eumenes, e isso deu a ele o apelido de Filadelfo. E é por isso que o nome da cidade é essa, que quer dizer aquele que ama o irmão. E a cidade então era rica em agricultura, porque ela tinha um solo, uma terra preta, por causa da atividade vulcânica contínua daquela área. E ela se localizava à beira de uma região conhecida como Kataque Calmene, quer dizer terra queimada. Havia erupções e atividade vulcânica. Então aquele solo fértil que deixava aquela cidade rica em agricultura e vinhedos, e produziu riqueza, também trazia um monte de problemas, porque tinha muita atividade sísmica e terremotos. E o mesmo terremoto que arrasou a cidade de Sardes em 17 depois de Cristo, também óbvio causou danos tremendos em Filadélfia, já que as cidades eram muito próximas. E como o epicentro do terremoto foi mais próximo a Filadélfia do que de Sardes, as atividades sísmicas posteriores ao grande evento, que acontece normalmente, chama-se tremores secundários, ficou durante anos. Então muitas das pessoas não moravam na cidade, elas começaram a fazer cabanas fora da cidade, porque quando tinha os tremores, prédios podiam cair e ficou perigoso. Mas aquelas pessoas mais teimosas que queriam ficar na cidade acabaram desenvolvendo também uma técnica de construção que era mais resistente, a esses tremores contínuos que eles estavam sujeitos. Então eles sempre viviam sobre um certo temor, uma expectativa de que a qualquer momento haveria um tremor, e isso causava essa sensação iminente de perigo. E é nesse ambiente que a carta chega a ele, a carta que João mandou. Então ela estava na rota comercial do Império Romano, e ela era um polo helênico, de tal maneira que a língua falada saiu da cultura lídia para o grego, e era o que era falado, substituiu, logo depois do nascimento de Cristo, era a língua já falada ali. E como Sardes havia culto ao imperador,
Tibério um templo. Por quê? Porque como a cidade foi destruída pela mesma razão lá de Sardes, pelo terremoto, e Roma bancou a reconstrução da cidade, então o imperador ganhou um templo nessas cidades, e ele era adorado e cultuado. E a Filadélfia até quis superar Sardes no culto ao imperador. Ela começou a se chamar Neo Caisareia, que é a nova cidade de César, querendo mostrar que ela era mais fiel, a que mais cultuava, a que mais... Enfim, havia uma gratidão ao imperador, e esse nome durou alguns anos, e ela existe hoje ainda, né? Alessi, na Turquia. Então as escrituras não dizem, como nas outras, exatamente como e quando essa igreja surgiu. Nós sabemos que essas igrejas são fruto do trabalho do apóstolo Paulo, e como em Atos 19:10 diz, toda a província romana da Ásia foi evangelizada a partir de Éfeso, do ministério de alguns anos de Paulo em Éfeso. Nós sabemos que Inácio, dos pais da igreja primitiva, visitou os crentes em Filadélfia a caminho da sua execução, do seu martírio em Roma, e mais tarde então ele escreveu uma carta para eles, não é? O que nos dá um certo conhecimento. E a história diz que muitos cristãos de Filadélfia morreram junto com Policarpo, que era de Esmirna, não é? Quando ele foi martirizado. E sabe também que a igreja manteve a sua presença durante muito tempo, até o século XIV depois de Cristo. E isso é incrível, porque muito tempo depois que o islamismo já tinha dominado aquela área do mundo, a igreja continuava por mais de 1000 anos, não é? Então, semelhante a carta à igreja de Esmirna, as palavras de Cristo aqui a essa igreja não contém nenhuma repreensão ou condenação. São as duas únicas cartas. Assim, não há ameaças, não há avisos de julgamento, não há repreensão, não há nada disso. A carta não faz crítica de nenhum tipo à igreja de Filadélfia. Em vez disso, ela tem uma nota, não é? Ela tem um tom de louvor, de elogio a uma pequena igreja fiel. E isso nos mostra as bênçãos que estavam sobre eles, a bênção que está sobre uma igreja fiel. Então, como eu disse, essa carta vai nos mostrar que é isso que o que Deus quer na igreja, é isso que cada um de nós devemos buscar na igreja. Em seu exílio em Patmos, o apóstolo João escreveu sobre aspiração divina, e para identificar a autoria da carta, Cristo descreve a si mesmo assim em Apocalipse 3:7: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre. Essa é a primeira vez na abertura da carta que Cristo não remete à visão, porque o livro de Apocalipse começa com a visão de João de Cristo, depois cada aspecto daquela visão é usado na abertura de cada carta, aspectos diferentes, né? de Apocalipse 1:12-17, mas aqui Jesus não usa a primeira vez, né? Ele não usa nenhuma daquelas figuras, ele utiliza frases do Antigo Testamento para afirmar sua divindade e então descrever sua relação com a igreja de Filadélfia. A expressão o que é santo, como ela é colocada aqui, ela se refere apenas a Deus, não é? Há um sentido final em que só Deus é santo. A santidade descreve a total separação de Deus do pecado, a sua perfeição, não é, absoluta, mas descreve mais do que isso, não é? O salmista, por exemplo, escreve assim no Salmo 71:22: eu te louvarei com a lira por tua fidelidade, ó meu Deus, cantarei louvores a ti com a harpa, ó Santo de Israel. Em Isaías 6:3 diz, na visão do profeta Isaías, os anjos cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. E os 4 seres viventes na sala do trono
proclamam perpetuamente. Apocalipse 4:8 diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus o Todo-Poderoso, o que era, o que é e o que há de vir. Falando de Cristo. E Isaías, no capítulo 6, famoso capítulo sobre isso, no verso 3 diz: E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Então, Jesus se declara assim. A linguagem da santidade de Deus força todos os limites da nossa mente, do nosso vocabulário, e um esforço para definir essa santidade de Deus acaba ao não conseguirmos ir além, dizendo simplesmente que Deus ser santo significa que Deus é Deus. Esse é o significado final dele ser Deus. Ele é santo, por isso só ele é santo, porque a raiz do significado de ser santo, de santo, é ser cortado ou ser separado. Algo santo é algo que foi cortado, foi separado para o uso de Deus. E as coisas e as pessoas são santas quando separadas por Deus. Aquilo que Deus separa para si exclusivamente. Então a Bíblia fala sobre um monte de coisa santa, A terra santa em Êxodo 3:5, assembleias santas, reuniões, igreja, uma nação santa em Êxodo 19:6, vestes santas dos sacerdotes, uma cidade santa, Neemias 11:1, promessas santas, Salmo 105:42, homens santos, 2 Pedro 1:21, mulheres santas, 1 Pedro 3:5, escrituras santas, porque é a única palavra de Deus, separada de todo o resto, mãos santas, 1 Timóteo 2:8, ósculos, beijo santo, e fé santa em Judas 1:20. Então quase tudo pode se tornar santo se for separado para o uso de Deus. Aquilo que é separado para Deus é santo, porém isso traz uma dificuldade. O que ocorre quando essa definição é aplicada ao próprio Deus? Tudo que é separado para Deus é santo, Do que você pode separar Deus para torná-lo santo? Nada. Então a própria divindade de Deus significa que Ele é separado de tudo, de que tudo que existe é o que Ele criou e Ele está separado então de todas as coisas, porque todas as coisas foram criadas por Ele, e só Ele existe por si mesmo. Então existe uma diferença qualitativa infinita entre o Criador e a criatura. O universo inteiro não tem valor nenhum perto do valor do Criador. Deus é único, Ele é sui generis, Ele é distinto. Nesse sentido, Ele é totalmente santo, só Ele é santo, só Ele é separado. Então, quando a gente diz que Deus é santo, você está dizendo simplesmente que Ele é Deus, que Ele criou tudo, e que Ele dá tudo, e que Ele não recebe nada, porque não há nada que Ele não tenha criado. Ou se a santidade de um homem deriva de estar separado do mundo, para Deus, a quem Deus se dedica para obter sua santidade? O homem que é separado para se dedicar a Deus, para finalmente ter Cristo por aquilo que Ele é, não é? Ele é santo. Agora, Deus não pode se dedicar a nada para ser santo, a não ser a sua própria glória, o seu próprio nome. E seria uma blasfêmia dizer que Deus existe para alguma coisa que é maior do que Deus, porque nada existe que Deus não tenha criado. Então Ele é a realidade absoluta, além da qual tudo deriva, e Ele não recebe nada disso. Então Ele declarou em Êxodo 3:14 que Ele é o eu sou o que sou. Seu ser e caráter são totalmente indeterminados por qualquer coisa fora dele, e não há nada que Ele precise fora dele para a sua completude infinita. Então Deus não é santo porque Ele observa regras. O que nós chamamos de regra é simplesmente a expressão do que Ele é. Deus não é santo porque Ele guarda a lei. A lei revela o caráter de Deus. Deus é absoluto, tudo é derivado, só Deus não é derivado de nada. Então o que é santidade? É o seu valor infinito.
é o fato de que ele não existe para nada a não ser para si mesmo, e tudo existe para ele, por causa dele, porque tudo foi criado por ele, para ele, por causa dele. Então, a sua santidade é a sua essência divina absolutamente única, que o separa de tudo. Ele determina tudo o que ele faz e não é determinado por ninguém ou por nada fora dele. Paulo coloca isso dizendo que ele faz todas as coisas pelo beneplácito da sua vontade. Portanto, nossa linguagem chega uma hora que nosso vocabulário acaba. E a gente tem que dizer que Deus ser santo é simplesmente dizer que Deus é Deus. E nessa palavra a gente navega para o fim do mundo das palavras. A gente vai para o mundo do silêncio absoluto, da reverência, do assombro. E a gente chega em Abacuque 2:20, que diz assim: o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. E quando esse valor absoluto de Deus é mostrado, é revelado, nós chamamos isso de glória. Então a glória nada mais é do que a santidade revelada de Deus, a santidade manifesta. E quando ele se manifesta perfeitamente em seu Filho, o Filho é o esplendor da glória, porque ele é a imagem do Pai. Então, Jesus está começando a falar com aquela igreja, mostrando exatamente quem Ele é. Ao declarar a sua santidade, em Apocalipse 3, ele afirma a sua divindade, não é? Como todas as coisas existem por ele, por causa dele, como ele é um caráter e natureza com o Pai, e isso implica seu papel como um salvador encarnado dos crentes de Filadélfia. Isso que dá aquelas pessoas aquilo que elas são, a razão da igreja existir, como todas as outras coisas. Então essa introdução poderia ter sido assustadora, porque a santidade não tolera o pecado. A santidade é que traz ira sobre o pecado. E a declaração de que Jesus é o santo deve evocar isso em nós. A santidade não pode ignorar o mal ou a iniquidade. 1 Pedro 1,5 traz uma ordem à igreja, não é? Mas assim como é santo aquele que vos chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Então esse não foi o prelúdio de um julgamento. Apesar disso, Jesus não falou que ele era santo como uma ameaça, não é? A única maneira de nós chegarmos ao Pai, a Deus, é através do próprio Deus, que é santo. Como eu disse, Cristo amou um povo que era totalmente morto em delitos e pecados. O que faz Cristo amar a igreja não foi suas qualidades, foi porque o Pai deu esse povo para ser amado, redimido e manifestar as belezas infinitas do seu Filho. Então, além de sua santidade, Cristo se descreve como verdadeiro. A palavra grega aqui, alétinos, não se refere a alguma afirmação verdadeira, mas a autenticidade daquilo que ele é, em oposição, a palavra está em oposição a quem é uma fraude. E dizer que Jesus não é algo que você molda. Eu creio que Jesus, na minha concepção, não existe isso, né? Ele é a verdade, né? Ele é a expressão final. Ele fala sobre sua pureza, fidelidade, credibilidade, confiabilidade, genuinidade. Você só tem que, o que o Espírito faz é nos revelar quem Ele é. Não há espaço para concepções. Ele é o verdadeiro Deus. Ele é o Senhor santo, genuíno, perfeito, de retidão absoluta, e só o que Ele faz pode nos redimir, e fez de nós igreja, e não vai parar até terminar. Ele é o verdadeiro Deus em quem não há lugar para erros ou falsidades. Por isso o povo de Deus ama a verdade, e Ele não repreende essa igreja
em Filadélfia. Nem essa introdução vem como uma ameaça, como às vezes acontece, uma ameaça iminente de juízo. Versículo 7, Cristo se identifica como aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém pode fechar, e o que fecha ninguém pode abrir. Na palavra de Deus, as chaves representam autoridade, não é? Quando a gente diz a chave da morte, do inferno, tem a porta, chave quer dizer autoridade, não é? É isso, a linguagem é uma referência direta, por exemplo, a Isaías 22, e fala da autoridade confiada ao mordomo do rei Eliaquim. Diz assim: porei sobre os ombros dele a chave do reino de Davi. O que ele abrir, ninguém conseguirá fechar, e o que ele fechar, ninguém conseguirá abrir. Como mordomo, Eliaquim determinava quem teria acesso e quem não teria acesso à presença do rei. Ele também controlava o acesso ao tesouro, o acesso às riquezas. Ele tinha a chave de tudo, ou seja, ele tinha autoridade. Se ele falasse, você podia ir ao rei. Se ele falasse não, você não podia ir ao rei. Então, ele tinha a chave no sentido de ter autoridade sobre todas as coisas. Você só teria acesso às coisas se ele te desse acesso. E se ele não te desse acesso, você não teria. No que se refere a Cristo, essa é uma indicação da sua autoridade absoluta e soberana. Então, como Pedro declarou em Atos 4,12, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Somente Deus determina, não é, quem ganha acesso ao seu reino. Ninguém merece esse acesso, mas se Ele der acesso, essas pessoas então terão acesso. Ele é a suprema autoridade sobre as riquezas do céu. Nele estão todas as bênçãos espirituais. Não há nenhuma bênção espiritual, fé, arrependimento, crer, regeneração, que não tenha, não flua da cruz. E Ele libera todas essas coisas de acordo com a sua vontade soberana. Ele tem a chave, Ele tem a autoridade sobre tudo. Então, anteriormente, em Apocalipse 1,18, o Senhor lembrou o apóstolo João: eu tenho as chaves da morte e do inferno. Quer dizer, não é que a morte tem uma porta, né? O inferno tem uma porta. Ele diz, ele tem autoridade. A morte só pode cumprir o papel determinado por ele. O inferno também. E ambas as imagens só estão mostrando a autoridade soberana de Cristo sobre a morte. Como Cristo disse aos seus discípulos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai. Então, Ele tem as chaves. Ele é o único que tem autoridade, te dá acesso. Aqui em João 14,6, assim o Senhor Jesus em toda a sua majestade se manifesta, como um santo, como que tem autoridade absoluta, como soberanamente Ele pode dar acesso ao que Ele quiser. Ele é santo e um com o Pai. Ele é verdadeiro, como nós vimos, e não há outro semelhante a Ele. Ele é onisciente, soberano, onipotente. Ele é o Deus eterno, e as chaves para toda sorte de bênçãos espirituais e para todas as coisas estão em suas mãos. A autoridade. Esse é o Senhor que está olhando para a igreja de Filadélfia, e Ele não encontra nada para repreender lá, nada para condenar, não é, naquela igreja, como nós vimos, não é? Isso é maravilhoso, isso é encorajador, porque é óbvio que essa igreja não é perfeita, não é? No sentido que muitas pessoas teriam um monte de problemas de ser da igreja de Filadélfia, não porque ela fosse uma igreja perfeita, não era isso, mas porque ela era uma igreja fiel, é o que a Bíblia diz. E o Senhor, e cabeça da igreja, Ele abençoa a fidelidade. E há 4 qualidades de uma igreja fiel descrita aqui. Isso seria tão bom para nós, né? Já que Jesus só trouxe elogios sobre essa igreja, e isso por causa da sua fidelidade, é isso que nós devíamos buscar na igreja. Aquilo que o próprio Jesus louva é aquilo que nós devemos realmente desejar, não é? Cristo fez algumas promessas magníficas a esses crentes em Filadélfia. No entanto, a gente precisa olhar para os frutos de sua fidelidade. A gente vê que primeiramente o que os qualificou como fiéis na descrição aqui. Em Apocalipse 3,8, o Senhor descreve assim: conheço as tuas obras, sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Então, primeiro Ele é o santo, soberano, onipotente, o que não depende de nada, o que tem as chaves de tudo. E
esse santo, soberano, poderoso Senhor sabe tudo o que precisa saber sobre a igreja, tudo o que a igreja deve ser, tudo que o agrada na igreja. E ele não explica especificamente o que eles fizeram ao dizer: conheço as tuas obras. Tudo que sabemos é que o Senhor os aceitava, e em decorrência temos a declaração de que Ele os abençoará, não é? Ele nos dá algumas indicações das características dessa congregação, diferente de tantas outras, só uma é igual a ela, não? Fiel. Primeiro ele diz: sei que você tem pouca força. Isso não significa que aquela era uma igreja fraca, porque hoje a gente usa: eu sou fraco, para dizer que eu tenho problemas exatamente de não ter um compromisso com Deus. Nós chamamos pecado de fraqueza, e isso só pode ser usado assim se ficar bem claro o que nós estamos falando. Porque, por exemplo, quando o apóstolo diz assim: eu me gloriarei nas minhas fraquezas, ele está falando de outra coisa. Muitas pessoas dizem: quando eu sou fraco, então eu sou forte. Ela está pensando que quando eu sou fraco e o pecado me reina sobre mim, eu sou forte. Não, se você é fraco assim, você é a própria fraqueza, não é? Quando você é fraco assim, você é fraco no sentido, no pior de todos os sentidos. Nenhum servo de Deus foi chamado para ser fraco assim. Então isso não significa que aquela igreja conheço a tua pouca força, a tua fraqueza, mas que ela era formada por poucas pessoas. Era uma igreja pequena, não é? Seu poder não foi limitado pelo pecado ou pela falta de maturidade espiritual. Não, eles tinham um compromisso e eles tinham maturidade espiritual. Eles tinham pouca força porque era uma igreja pequena. Eles não tinham a sociedade, eles não estavam causando impacto na sociedade. Não, eles eram pequenos, não é? Eles tinham pouca força. Quem olhasse nunca teceria louvores àquela igreja. Ela era composta por pessoas comuns, ela não era numerosa, e havia homens pobres e havia escravos. Isso se encaixa com o que Paulo nos diz sobre o desígnio de Deus para a igreja em geral. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. 1 Coríntios 1, 26 a 29. Então, de fato, Paulo aqui está descrevendo a igreja de Filadélfia, não é? Nós, se poderia dizer confiantemente como Paulo, por isso, não é? Por amor de Cristo, ele diz: regozijo-me nas minhas fraquezas, nos insultos. Ou seja, a cultura estava insultando ele, estava tratando ele assim, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando eu sou fraco, então eu sou forte. Então essa igreja era pequena, ela era limitada em seu número, mas não em poder espiritual, não em compromisso com a verdade de Deus, não com a fidelidade da revelação de Deus. Ela seria acusada de ser fraca, muitos não veriam isso como algo elogiável, como Jesus está fazendo. Diriam que ela não tinha força, não é, na sociedade. E a implicação é que eles eram verdadeiros adoradores, amavam verdadeiramente a Cristo e eram fiéis à palavra de Deus. E isso é reforçado pela próxima característica da fidelidade deles. O Senhor escreve: mas guardaste a minha palavra. Vocês são fracos, vocês são um número pequeno de pessoas em Filadélfia, vocês não têm força, mas vocês guardaram a minha palavra. Eles estavam ligados à revelação divina, eles não se desviavam do caminho da obediência ao Senhor, apesar do seu número pequeno e da sua pouca força. Eles seguiram o exemplo de Jó, que disse assim em Jó 23, 12: não me afastei dos mandamentos dos seus lábios, dei mais valor às palavras da sua boca do que ao meu pão de cada dia. Jesus está dizendo assim: na igreja de Filadélfia, eles eram um número pequeno de pessoas, não havia muitas pessoas na cidade de Filadélfia que foram chamados
por Deus para a igreja, mas eles tinham esse apego. A palavra de Deus era o pão de cada dia deles. Então, antes de ser preso, Cristo enfatizou repetidamente aos discípulos a importância disso, não é? Ele diz assim: quem tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ele não disse que amar a Ele é obedecer os mandamentos, mas que obedecer a Ele é fruto do amor. Você pode obedecer e ser como um metal que retine se não tiver amor. Nós vimos como a igreja de Éfeso continuava fazendo as mesmas coisas, mas Jesus disse: não, eu não vejo o amor no coração de vocês impulsionando essas coisas. Ou seja, fazer aquelas coisas não era amor, não é? O amor é que deve ser o que impulsiona a obediência. O amor de Cristo nos constrange. Morreu por todos, logo todos morreram, para que aqueles que vivam não vivam mais para si. Você vê, é o amor que constrange isso. O viver para Ele não é o amor, é o resultado do amor. Então, Jesus, mais tarde naquela noite em que ele foi traído, ele diz: se vocês obedecerem os meus mandamentos, vocês permanecerão no meu amor. Essa é a evidência de que o amor de Deus opera em nós. E o que Jesus está dizendo é o seguinte: o amor de vocês é comprovado. Vocês são pequenos, vocês são fracos, a sociedade não vê vocês como nada de importante, vocês não têm força, mas vocês guardam a minha palavra. E eles também se distinguiram por sua lealdade. Cristo disse que a igreja em Filadélfia não negou. Vocês se apegaram à verdade, por isso vocês não negaram o meu nome, implicando que eles estavam recebendo pressão para fazer isso. Todos nós recebemos pressão para moldar o evangelho àquilo que a nossa cultura quer, aquilo que a nossa cultura acha que o evangelho devia ser. Muitas pessoas trazem definições. Você viu que tudo que Jesus disse à igreja, nunca ele diz aquilo que o mundo diria à igreja. Não há nenhuma ordem aqui, nenhuma dessas cartas, como eles deviam fazer na cultura, e modificar a cultura, e mudar o Império Romano, e trazer a justiça social para o mundo. Não há nada disso. Todas essas coisas que ele diz são totalmente algo que o mundo não acharia importante, não é? Então a igreja, por exemplo, em Pérgamo, foi igualmente elogiada por sua lealdade a Cristo. Diz assim: sei onde você vive, para Pérgamo, onde está o trono de Satanás, contudo você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Então as duas igrejas enfrentavam uma ameaça de perseguição, de morte, de perdas econômicas, para moldar o evangelho, como nós vemos outras fazerem, e se distanciar dessa lealdade. Mas eles eram leais independentemente da pressão que eles experimentavam. E ao descrever os crentes que durante a tribulação se recusarão a receber a marca da besta, João diz assim: aqui está a perseverança dos santos, que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Cristo. Essa é a marca da obra de Deus em nós, perseverança. Não é? Nós não recebemos algo no futuro porque perseveramos, nós perseveramos porque nós nascemos de Deus. Então é óbvio que isso no fim é uma marca dos filhos de Deus. Os crentes de Filadélfia não foram intimidados pela perseguição, eles não começaram a tentar, como é comum hoje, não é? A igreja cada vez mais tenta mostrar para a cultura que ela não tem nada, no que a cultura está achando importante, e que ela tenta ser relevante, não é? Para a cultura. Eles permaneceram fiéis a Cristo, não importava o que a cultura pensasse deles, não importando o preço que eles pagavam, como o apóstolo Paulo: eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, na injúria, na perseguição, na prisão. Então, a fraqueza deles estava ao contrário do que, como muitas das vezes a gente usa a palavra, focada na resistência a todas as coisas que se opunham a Cristo. Então a igreja de Filadélfia foi caracterizada pela resistência. Vocês não negaram, vocês, sob toda a pressão, vocês ficaram firmes.
Apesar da fraqueza, da pequenez, vocês são pequenos, vocês não são influentes, vocês não têm poder na cultura. Então, Apocalipse 3:10 registra o elogio que Jesus fez. Vocês guardaram a minha palavra, fala sobre perseverança, sobre pressão e perseguição. É muito estranho, não é? Tem muitas pessoas que elas vão viver uma vida com Deus se tudo está bem na vida delas. Sempre que dá uma coisa errada, elas estão arrasadas, destruídas, elas não têm força, não têm... Só que isso não é força, queridos. Se você só tem força quando você não precisa usar, então você na verdade só está se enganando, não é? Se eu só sou forte porque eu não tenho que levantar nenhum peso, assim que coloca um peso diante de mim aí eu não consigo, então na verdade eu não tenho força, não é? Provérbios 24:10 diz assim: se você vacila, se você te mostra fraco no dia da angústia, quão pequena é a sua força. Porque para que serve a força no dia que está tudo bem? Para nada, não é? É exatamente no dia de angústia é que a resistência, a força ia se mostrar. Eles estavam sob intensa perseguição, pressão. Então a força deles, a resistência deles se manifestou. A perseguição não é exclusiva daquela igreja em particular, ela ocorre na vida de todo cristão, não é? Paulo diz que todos os que quiserem viver piedosamente neste mundo sofrerão perseguição. Perseguição não é sempre isso, de ser preso, mas de se moldar, a pressão constante de você inventar um evangelho, um Cristo que o mundo possa abraçar sem um chamado eficaz do Espírito Santo. Então em Mateus 10:22 Jesus diz: todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar, você vê, essa é a marca dessa igreja. Ela é pequena, ela tem um número pequeno de membros, ela é fraca do ponto de vista de ela ser pequena naquela sociedade, mas ela persevera. Nós vimos como muitas igrejas anteriores secularizaram a fé e deram um jeito de se moldar à cultura. Cristo ordena que o seu povo resista fielmente à intensa hostilidade do mundo. E como encorajamento a essa luta constante, Paulo escreve a outra igreja assim, em 2 Tessalonicenses 3:5: o Senhor conduz os seus corações ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Então essa é uma marca. Esses cristãos eram fiéis, eles suportaram pacientemente provações, perseguições e nunca titubearam em seu compromisso com Cristo. Você vê, eles eram pequenos, eles eram fracos, no sentido de importância, de número, mas só há elogios por causa da fidelidade que gera perseverança, resistência. Essa é uma igreja que o coração de Cristo se deleita. Você vê, não é o que ela está fazendo naquela cidade, não é as coisas grandes, não, é o seu compromisso com a verdade, que não é moldado com o tempo. Por quê? Porque resiste à pressão contínua que o mundo faz para moldar todas as coisas à mente do mundo e à mente que está por trás do mundo. Então os cristãos fiéis da igreja de Filadélfia agiram da mesma forma. O poder do Espírito Santo agia neles e através deles. Eles continuavam pequenos em número e sem força do ponto de vista da cultura romana, mas eles obedeceram a palavra de Deus, foram leais a Cristo no meio da perseguição e suportaram provações, hostilidades. Mesmo diante de tudo isso, eles evidenciaram amar a Cristo como Ele é, não é? Ao Evangelho. Essas foram as qualidades que juntas fizeram a igreja de Filadélfia, né? Receber esses elogios de Cristo. Ele está dizendo: é isso que eu quero na minha igreja. Eu não estou importando se vocês são grandes segundo o mundo, se vocês têm força no mundo. Vocês amam a mim, vocês amam a verdade, vocês estão comprometidos com elas. Você vê, aquela igreja era composta de homens em graus diferentes de santificação, portanto, uma igreja que tinha defeitos, não é? Mas ela era centrada na palavra de Deus, amava a Cristo, amava o Evangelho, resistia à pressão do mundo e
por causa do seu poder, obediência, lealdade e perseverança, a igreja de Filadélfia recebeu privilégios incomparáveis. Nós vemos o primeiro desses compromissos divinos com eles em Apocalipse 3:8. Conheço suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Isso corrobora o que o Senhor diz sobre si mesmo no versículo 7, aquele que tem a chave de Davi, como a gente viu, e o que ele abre ninguém pode fechar. Ele diz, eu coloquei, essa é uma referência ao seu controle soberano sobre todas as coisas. Não pense que porque vocês são pequenos e não têm força em Filadélfia, as coisas estão como não devia ser, não é? Ele tem soberania sobre a entrada no seu reino celestial, é o que ele está dizendo. Como extensão dessa ideia, a gente vê a promessa de que ninguém pode excluí-los do céu. Ele está dizendo o seguinte: o fato de vocês serem sem força e pequenos não está em nada, não é? Colocando vocês sobre a situação de não estarem seguros em mim. O que eu quero em vocês, o que eu vejo em vocês, o que eu faço em vocês é operar essa fidelidade, esse amor, essa lealdade, e ninguém pode fechar a porta que eu abri de salvação, que vai completar a sua obra em vocês. Como extensão dessa ideia, a gente vê a promessa de que ninguém pode excluí-los da sua salvação. O fato de eles serem pequenos e sem força não era nenhum problema, eles estavam seguros em Cristo. Nem Nero, nem o Império Romano, nem seu poder poderia fazer nada com eles. Isso está sendo escrito por alguém que está preso numa ilha pelo Império Romano, que também é fraco nesse sentido. Quem era João? Aquela sociedade viu ele como alguém que devia ser banido, que não devia nem mais viver entre os cidadãos do império. E sob o peso esmagador da perseguição, não há maior conforto do que a certeza da nossa fé, do amor de Cristo. E como Cristo, Ele não está olhando para a igreja de Filadélfia dizendo: vocês são pequenos, e vocês não têm força, vocês não são úteis para mim. Ele está dizendo: não, eu é que abro a porta da salvação, eu que chamo, vocês estão totalmente seguros, né? Vocês me amam, vocês amam a minha palavra. Então o próprio Cristo abre a porta para o seu povo entrar nas bênçãos infinitas que Ele mesmo comprou para nós. Toda sorte de bênçãos, não é? E não existe nenhuma outra força que possa impedir de todas essas bênçãos cumprirem o seu caminho completo na vida deles. O fato de eles serem pequenos em Filadélfia e não terem força naquela sociedade não tinha impedimento nenhum, não estava atrasando em nada o que Deus estava fazendo, não é? E há outra implicação nessa promessa. Cristo também abriu a porta não só para aqueles cristãos em Filadélfia fiéis, Ele abriu a porta para outros, através deles serem conduzidos a isso. Eles eram lá naquela cidade a maneira com a qual Jesus chamaria eficazmente outras pessoas. E nas epístolas de Paulo se usa muito essa expressão de achar uma porta aberta com as oportunidades que Deus dá de nós pregarmos o Evangelho. Paulo usa a expressão sempre assim. Em 1 Coríntios 16, 8-9 diz assim: mas vou permanecer em Éfeso até o Pentecoste, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora. E nós sabemos como a Ásia toda foi evangelizada por causa disso. E há muitos adversários, ou seja, há muitos adversários, mas eu sinto que há uma porta, porque Deus está chamando homens. E em 2 Coríntios 2:12 ele diz: quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e vi que o Senhor me havia aberto uma porta. Você vi que Deus estava chamando pessoas. E ele usou isso novamente em Colossenses 4:2-3, que diz: dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem. Então, sem sombra de dúvida, a pequena igreja de Filadélfia tinha uma porta aberta nesse chamado de Deus, e eles também eram
aqueles em quem Deus usaria para chamar outros, apesar da pequena força, né, deles, não é? E aquela era uma rota importante, homens de todos os lugares passavam por lá, eles eram esse posto avançado do céu ali. Então, como eu disse, aquela cidade já tinha uma forte influência da cultura grega, e então aquela igreja tinha oportunidades estratégicas para alcançar a Ásia Menor com o Evangelho, como nós sabemos que é o que aconteceu. Ou seja, toda a Ásia Menor conheceu o Evangelho, né, através do ministério de Paulo em Éfeso, e a fidelidade dele seria recompensada com oportunidades. A bênção para o cristão maior é perceber que através dele Deus chama outras pessoas para desfrutar Cristo, e isso faz parte dos nossos privilégios, não é? Não há alegria maior no coração do cristão do que ver outras pessoas sendo chamadas pelo Evangelho, porque se Cristo é a coisa mais preciosa, a segunda coisa que nós vamos fazer é querer que outras pessoas vejam as belezas que nós desfrutamos. E ele dá uma segunda promessa a eles no versículo 9, que diz: veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás, e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheça que eu amei você. Cristo já tinha se referido à sinagoga de Satanás em sua carta a Esmirna, né? Apocalipse 2:9. Nós sabemos como inicialmente Jesus era o Messias, não é? Mas os judeus não o aceitaram, e a perseguição implacável que vinha não só do Império Romano, mas às vezes até com mais fanatismo dos judeus. Paulo era um desses que perseguia a igreja, respirava ódio contra a igreja, não é? E em cada lugar, a Bíblia diz que havia judeus que perseguiam Paulo de cidade em cidade. Se Paulo mudava de cidade, as pessoas iam atrás dele. Havia essa paixão, não é? em sufocar o Evangelho. Isso acontecia aqui também, ou seja, eles não só tinham aquela pressão enorme do Império Romano, mas também dos judeus. Ao longo do Novo Testamento, a gente vai ver isso acontecer o tempo todo. E vemos Jesus, por exemplo, quando está sendo tratado assim, não é? E a ofensa que era a ideia dele ser o Messias, Jesus diz: vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. O diabo, né? Aqui ele falou sinagoga de Satanás, enfim, é qualquer coisa que se levante contra Cristo. Então isso vinha de todos os lados, não só do império gentílico, né? Da cultura greco-romana, mas vinha fortemente dos judeus. Aquelas pessoas estavam cercadas de todos os lados, não havia um espaço que não houvesse pressão. Então Paulo fala assim em Romanos: não é judeu quem é apenas exteriormente, nem é a circuncisão o que é meramente exterior e física. Não, judeu é quem é interiormente. A circuncisão é operada no coração pelo Espírito e não pela lei escrita. Para estes o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Romanos 2, 28 e 29. E o que Paulo está dizendo é o seguinte: ser simplesmente de uma determinada povo, descendente de determinada pessoa, não faz de alguém não tem um valor salvífico na vida de ninguém. Cada um tem que ser chamado individualmente e ter o coração circuncidado, ter a obra da regeneração soberana em seu coração para estar no reino de Deus. Nenhuma lei ou crer simplesmente mentalmente em nenhum corpo doutrinário faz ninguém uma nova criatura, ou ser descendente físico de Abraão. E surpreendentemente Cristo prometeu à igreja de Filadélfia assim: farei que se prostre aos seus pés e reconheça que eu os amei. Então essa é uma postura de um inimigo humilhado e derrotado, e é exatamente o que diz a promessa. Isso ecoa muitas promessas do reino messiânico no Velho Testamento. Por exemplo, Isaías 45:14 diz: os produtos do Egito e as mercadorias da Etiópia e aqueles altos sabeus passarão para o seu lado e lhe pertencerão, ó Jerusalém. Eles a seguirão acorrentados, passarão para o seu lado, eles se inclinarão diante de vocês e implorarão a vocês, dizendo: certamente Deus está com você e não há outro, não há nenhum outro Deus. Isaías
45:14. No 49:23 diz: reis serão os seus padrastos, e suas rainhas serão as suas amas de leite. Eles se inclinarão diante de você com o rosto em terra, lamberão o pó dos seus pés. Então você saberá que eu sou o Senhor. Aquele que esperam em mim não ficarão decepcionados. No capítulo 60:14, Isaías diz: os filhos dos seus opressores virão e se inclinarão diante de você. Todos os que o desprezam se curvarão aos seus pés e chamarão cidade do Senhor, Sião do Santo de Israel. Então, simplesmente essa era a promessa de que a igreja, os cristãos em Filadélfia, eles iam prevalecer sobre os seus perseguidores, mas a promessa vai além disso. Pois promete que alguns dos seus perseguidores um dia também abraçarão a fé. Ou seja, Jesus está dizendo para eles: não veja essa hostilidade como algo que seja incapacitante. Muitos que perseguem vocês hoje farão parte da igreja amanhã. Ou seja, como aconteceu com Paulo, não é? Amanhã muitos desses que perseguem vocês serão devotados sofredores e louvarão junto com vocês por causa do poder do evangelho. Eles vão entender o amor de Deus. Nesse sentido, eles serão humilhados. O apóstolo Paulo, ele diz o que? Eu persegui a igreja. Isso é terrível, né? Eu agora vejo a escuridão em que eu estava. E eles reconhecerão que não há outro como Paulo que seja o Senhor. Zacarias registra que o Senhor disse assim: e derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ações de graças e de súplicas. Olharão para mim aquele a quem traspassaram e chorarão por ele como quem chora a perda de um filho único, e lamentarão amargamente por ele como quem lamenta a perda de um filho mais velho. Então os crentes de Filadélfia suportavam o desprezo dos judeus, não só da cultura romana, greco-romana, sabendo que em pouco tempo parte dos seus perseguidores estariam com eles, fazendo parte daquela igreja, que aqueles homens chamados também, como eu disse no início, não seriam perfeitos, mas seriam chamados, seriam santificados, fariam parte da igreja, amados, como o evangelho faz. Você vê, o evangelho nunca separa Cristo e a igreja, porque a igreja é a maneira com que Cristo vai mostrar, em que o Pai mostra as belezas infinitas de Cristo na igreja. É impossível amar a Cristo e não amar a igreja, como é impossível Cristo não amar a igreja. E esse amor não começou naquilo que a igreja era, mas como o Pai em Cristo nos amou, e o Espírito de Cristo habita em nós amamos a igreja, e essas pessoas viriam a coisa maravilhosa daqueles perseguidores, muito deles se transformarem também em pessoas capturadas pela beleza de Cristo, dispostas a sofrerem com eles. E Cristo faz uma terceira promessa em sua carta a Filadélfia. Ele diz: visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Cedo venho. Versículo 10 e 11. Eu não posso falar muito sobre essa carta. A nossa ideia era falar de maneira geral sobre todas elas, né? E não pegar 12 versículos e ficar muito tempo ali, ficar muito tempo falando a respeito disso. Então essa parte aqui é uma parte que ela poderia ser muito expandida, não é? Ela tanto fala sobre eventos específicos como eventos finais. Mas, por exemplo, em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, Paulo descreve um evento como um encorajamento para aqueles que choram a morte de outros irmãos. Assim: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e juntamente com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos,
Os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo, ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que tivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Console-se uns aos outros com essas palavras. E aqui a expressão grega, tério, que aparece nas Escrituras de novo em João 17,15. Durante a oração sacerdotal de Cristo, ele diz: não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do mal. Então Cristo não orou para que o seu povo simplesmente suportasse as garras de Satanás e não fossem destruídos, mas que eles fossem completamente livres dele. Então, em ambos os casos, João, que é o autor tanto do Apocalipse quanto lá do livro de João, cita exatamente o que Cristo falou. Não há razão convincente para darmos um significado diferente. Então, nesse sentido, suas palavras vêm sem demora, são tanto a promessa de Cristo que, no fim, todos nós seremos livres de todas essas coisas que nos cercam por causa do Evangelho, nos pressionam, não é? Nós somos livres do mal no meio disso. Não é que nós só estamos suportando o mal, mas nós somos livres do poder do mal que opera, e que finalmente, no fim, todos nós juntos participaremos desse livramento em conjunto. Então, olhar o caso específico da igreja e o todo levaria muito tempo, mas você vê como isso é uma consolação poderosa para aquela igreja pequena, aparentemente aos olhos humanos sem influência, mas que tinha uma paixão arrebatadora pela verdade, amor a Cristo, fidelidade, não negava o seu nome e resistiam às pressões poderosas, tanto da cultura greco-romana quanto dos judeus, e elas encerram uma esperança, tanto que eles teriam tudo o que era necessário para jamais o mal ter eles em suas garras, como a esperança futura, quando serão totalmente livres. E nós então devemos responder a essa gloriosa esperança com a mesma emoção das últimas palavras de João ao encerrar o livro de Apocalipse: ora vem, Senhor Jesus. Esse é o clamor da igreja. Quando a igreja pensa nisso, ela nunca pensa em espera mais um pouco. A paixão da igreja anseia pela consumação. Não há nada no Império Romano que pudesse fazer com que os membros da igreja de Filadélfia desejassem que Cristo se demorasse. Se ele vai demorar ou não, isso não é um problema nosso, não é? Mas o anseio dos nossos corações é esse: ora vem, Senhor Jesus. Nesse meio tempo, Cristo adverte o seu povo: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Esse guarda o que tens, nós não é uma ameaça, você vê, é uma consolação a esse povo fiel. Nós já vimos que a perseverança sempre é o teste da fé genuína. A Bíblia diz: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Não existe a fé genuína que não vence, não existe a fé genuína que sucumbe, não existe a fé genuína que não tem Jesus como seu objeto de amor, que vai se expandindo, em vez de acontecer o oposto. Não existe nenhuma promessa na Bíblia para quem não permanece, não porque as promessas são o prêmio, não é o meritório para quem permanece, mas porque permanecer é a marca da genuinidade da fé que o Espírito Santo cria em nossos corações.
mas isso não faz a gente passivo. Esse poder em nós nos faz ativos. Em sua carta aos Colossenses, Paulo explica como o Senhor trabalha através da fé do seu povo, a fim de preservá-los para a eternidade. Paulo diz assim em Colossenses 1, 22: agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, a fim de, perante ele, vos apresentar santos, sem defeitos e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, fundados e firmes, não vos deixando apartar da esperança do evangelho que vocês ouviram. Você vê, essa fé se agarra a Cristo, se agarra à verdade, se agarra à revelação de Deus no evangelho. Era isso que fazia da igreja de Filadélfia objeto do louvor de Cristo. Ela era pequena, ela era fraca, ela era composta de homens imperfeitos, mas elas guardaram a sua palavra, elas o amaram, e elas tinham a persistência da fé genuína, da fé que o Espírito Santo cria. Então, a expressão para que ninguém tome a tua coroa não é uma ameaça, como se alguém pudesse roubar a coroa deles e eles ficar com medo. Não, Pedro escreve que a nossa herança eterna jamais pode perecer, macular-se ou se perder, ou perder o seu valor. Ele diz assim: bendito seja o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança que é guardada nos céus para vocês. É algo seguro. Cristo mesmo diz assim em João 10, 28 e 29: eu lhes dou a vida eterna, e eles jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos, ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai, nem da mão dele, nem da mão do Pai, né? João 10, 28 e 29. Se isso é uma referência à coroa da vida, a mesma que ele prometeu à igreja de Esmirna, não há nada que possa roubá-la dessas pessoas. Ela só não poderá ser recebida se a fé que impulsiona alguém não é aquela fé que vence o mundo, mas todo aquilo que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, aquilo que Ele opera em nós. E João, então, o mesmo que escreveu o Apocalipse, escreveu as cartas e o Evangelho, diz assim: eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido. Essa é a marca, não é? Conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. 1 João 2,19. Por outro lado, isso pode ser uma advertência para os crentes não permitirem que outros danifiquem ou diminuam a sua recompensa eterna. João exortou os leitores com sua segunda epístola assim: tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho, antes sejam recompensados plenamente. Então também é um lembrete para que as preocupações temporais não roubem você já do desfrute agora, do penhor dessa eterna herança que nós temos, mas que já desfrutamos. E em 1 João 5, 4 e 5, João diz assim: farei, junto com o que ele diz aqui em Apocalipse 3, 12, farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Pai. É a promessa final para essa igreja. E dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Essa é a bênção. As bênçãos que os cristãos anseiam são essas: é ser uma coluna no santuário do meu Deus. O que é isso, não é? As colunas representam permanência, estabilidade, não é? Colunas são símbolo disso. Para pessoas cujas casas eram frequentemente devastadas por terremotos, aquela cidade, você vê, muitos moravam fora da cidade porque tremia, as colunas não suportavam, e essa promessa era de um lugar inabalável em Cristo, irremovível. Não haveria nenhum abalo sísmico que podia tirar
a eternidade daquilo que eles receberam. Eles viverão eternamente na presença daqueles que eles adoravam em Filadélfia, mesmo sendo uma igreja de pequena força, pequena, não é? Mas que era genuína, tinha um coração que amava a Cristo, amava a verdade, e sobre quaisquer pressão para alterar o Evangelho, estavam firmes. Cristo também promete: escreverei nele o meu nome, o nome do meu Deus. Isso é equivalente à propriedade, à possessão, não é? O nome dele colocado sobre nós. Por toda a eternidade nós levaremos essa marca de que nós somos filhos de Deus. E Cristo também disse que nós reinaremos. A Bíblia sempre coloca essas duas coisas juntas, não é? E não só pertencentes a Deus, mas também marcados como cidadãos da eterna nova Jerusalém, como está em Apocalipse 21, e vamos desfrutar para sempre de todos os privilégios, direitos da cidadania que nós temos em Cristo. E finalmente Cristo diz que Ele escreverá sobre nós o seu nome. E Filipenses 2,9 registra assim: por isso Deus o exaltou à mais alta posição, Ele deu o nome que está sobre todo nome. E o novo nome de Cristo vai refletir a perfeição do nosso relacionamento glorificado com Ele, quando nós veremos finalmente a Ele como Ele é, como João diz em 1 João 3,2. E ele encerra com o conhecido lembrete: aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3,13. Então, essa carta é maravilhosa. Você vê, essa igreja, ela é o protótipo do que a igreja deve ser, mas no entanto era uma igreja pequena, com poucas pessoas e fraca nesse sentido, não tinha força na sociedade, mas ela é tudo que uma igreja devia ser. Ela amava a verdade, ela amava a Cristo. A pressão contínua da cultura não moldou aquela igreja. Ele seria uma porta para Deus chamar outras pessoas naquele lugar, e eles tinham a garantia de tudo que Cristo é para eles. Não importava o quanto o mundo pudesse achá-los fracos, sem importância, eles mostravam um amor verdadeiro, exatamente por essas condições que os cercavam, e que nada os tirava desse deleite em Cristo. Então, no caso de sua carta para a igreja de Filadélfia, o que a gente vê são bênçãos eternas. Para a maioria das pessoas, essas bênçãos sequer seriam bênçãos. Eternamente ser uma coluna, reinar com Cristo, desfrutar Cristo, não é o que o mundo anseia, não é? Mas esses são os privilégios que eles ansiavam, e que o Senhor considerará não aqueles que foram perfeitos, mas aqueles que pelo seu poder permaneceram fiéis, amaram a sua palavra, amaram a Cristo, e continuamente foram sendo alargados em seus corações para compreender com todos os santos imperfeitos a altura, a largura e a profundidade do amor de Cristo, que excede a todo entendimento. Essa é uma igreja que só recebeu louvor. Sob nenhum aspecto humano ela seria louvada. Não era grande, não era influente, e amar a palavra de Deus, ser fiel a Cristo, se deleitar nele, não são qualidades que essa cultura aprecia, e nem que a maior parte da igreja aprecia, porque a maior parte da igreja aprecia as mesmas coisas que o mundo aprecia: grandeza, poder, influência, capacidades, número. E essa igreja não tinha nada disso, e no entanto ela só recebe elogios, promessas, bênçãos. Ela era aquilo que toda igreja devia ser em todas as cidades do mundo. Em todos os lugares do mundo, Jesus não é bem-vindo, e tudo que nós fomos chamados para ser é o que essa igreja é. Tudo que nós devemos buscar numa igreja é o que Jesus achou aqui e mostrou para nós como o coração dele se deleita nessa igreja com essas características verdadeiras.
todas as outras coisas que você podia achar em Filadélfia para se desassociar, não é? Ou dizer que usar como desculpa, seriam totalmente incapacitantes para dizer que o nosso coração está em união com o de Cristo, porque o coração dele está derramado sobre o que essa igreja é, e nós não devemos querer ser nada mais do que o que eles eram naqueles dias, naquela cultura. Vamos ficar de pé, vamos orar. Venha, se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei.